Imagens de Araguari. Imagens de Araguari que eu trago para você na tela do Balanço Geral em relação a tudo que aconteceu na noite de ontem. Essa é uma imagem que é muito importante, que mostra a câmera de segurança do posto de combustíveis, onde o veículo onde estavam os criminosos parou durante a abordagem que estava sendo feita pela polícia. Foram diversos os disparos. 5 criminosos foram mortos nessa ação feita pela polícia que envolveu muitos militares, até militares à paisana. O Tarcísio Duarte está lá no posto de gasolina acompanhando toda a movimentação e o trabalho que é feito pela perícia da Polícia Civil na investigação em relação a este caso. A Polícia Civil continua aí ou já saíram daí? Tarcísio Duarte, fica à vontade. O pessoal da polícia saiu daqui agora há pouco, viu, Rafa? Eles estão fazendo um intenso trabalho de perícia, coletando informações aqui no local para poder constar no inquérito que a partir de agora vai ser remetido à Justiça. Foi nesse posto de combustíveis aqui no centro de Araguari, na Coronel Teodolino Pereira Araújo, que terminou essa história ontem aqui na cidade, que não para de falar sobre esse assunto. Aqui o veículo dos suspeitos foi encurralado pela polícia e a troca de tiros voltou a acontecer. Instantes antes, a polícia tinha abordado o veículo que circulava em atitude suspeita aqui pela cidade e já tinha registros em outros crimes. Tentou abordar o veículo, só que os 5 ocupantes não obedeceram à ordem de parada dos militares, que começaram a persegui-los ali, e essa perseguição só terminou aqui no estabelecimento, que funciona 24 horas por dia. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro chega por aqui, fugindo da polícia. Os frentistas que estavam trabalhando naquele turno, todos saíram correndo, assustados com o que estava acontecendo. Logo, a PM tenta negociar com os criminosos que não se rendem, e aí o tiroteio continua. As pessoas que estavam aqui no entorno começaram a filmar. São vários os registros que mostram o quanto a situação ficou tensa por aqui. Vamos assistir um trechinho de um deles, um trechinho de um dos vídeos que mostra as pessoas apavoradas e os tiros a todo momento sendo dados, tanto por parte da polícia quanto por parte dos criminosos. Olha a tensão que se instaurou aqui no local ontem à noite. Existia uma preocupação ainda maior, porque durante esse tiroteio, uma das bombas foi atingida. É aquela ali, ó, uma bomba de diesel que já foi reparada. Se a gente aproximar mais a imagem ali naquela região preta, é onde colocaram uma massa para conter o vazamento. Nesse momento em que a bomba foi atingida, a tensão por aqui aumentou ainda mais. Por quê? Porque com material inflamável espalhado por todo lado e ainda com um vazamento acontecendo e tiros sendo dados, o local podia explodir a qualquer momento. Essa história só terminou quando todos os 5 ocupantes do veículo foram atingidos pela polícia. 3 deles morreram aqui mesmo no local. Outros 2 foram socorridos até a UPA aqui da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. A Polícia Militar informou que 2 militares também foram atingidos, mas passa bem. Agora continua o trabalho de perícia para entender o que é que aconteceu de fato, qual o envolvimento dessas pessoas. O que eu gostaria de destacar para vocês é a quantidade de marcas deixadas pela perícia, até mesmo no meio da rua. Ó, foi marcada aqui. Todo lugar onde foi encontrada uma cápsula de arma aqui foi marcado pela perícia. E olha a quantidade de marcas no asfalto. Ali dentro do posto também tem um monte de marcas e foram 70 tiros nesse tiroteio. 70 disparos, segundo a Polícia Civil, informou agora há pouco para a nossa equipe, que durante esse trabalho preliminar ontem à noite aqui foram contadas 70 cápsulas no chão. O que mostra que esse tiroteio de fato foi muito intenso. Agora uma novidade que eu trago para você, amigo e amiga do Balanço. A polícia acaba de confirmar também que um dos envolvidos nessa ação tem envolvimento com aquele roubo que nós mostramos na semana passada aqui no Balanço Geral. Um roubo no Monte Moriá, bairro Monte Moriá, em que os criminosos chegaram por lá batendo a campainha e no momento em que foram atendidos pelos moradores, anunciaram o roubo e levaram R$ 124 mil.
Portanto, um dos envolvidos nessa ação de ontem à noite, segundo a polícia, tem envolvimento também com aquele roubo registrado na semana passada, em que R$124 mil foram levados de uma casa no bairro Monte Moriá, aqui em Araguari, viu, Rafa? Tarcísio Duarte ao vivo, trazendo as informações e explicando do jeito que o Balanço Geral faz. Essa é a imagem da câmera de segurança mostrando este crime que a gente noticiou na última quinta-feira aqui no Balanço Geral, mostrando a ação de indivíduos que invadiram uma casa e conseguiram localizar R$124 mil. R$124 mil. De acordo com a polícia, um desses criminosos que foi morto nessa ação de ontem à noite teria envolvimento com este crime praticado na semana passada. E a gente está mostrando essa imagem. Agora deixa eu voltar com a imagem da câmera de segurança. O Balanço Geral teve acesso a essa câmera. Segura. Perceba esse senhor que está de bicicleta, gente. Ele está com a bicicleta e carregando papelão. Olha o desespero dele e também dos frentistas que estão lá, né, esperando algum carro chegar, esperando a movimentação e de repente acabam ouvindo os disparos. E olha a correria, vou soltar a imagem para você, ó. Olha a correria, ó. Olha a correria do senhor. Olha lá, ó. Ó o frentista se escondendo. E como se esconder de tantos disparos? Foram diversos os disparos. Os criminosos chegam a tentar abrir a porta, mas a polícia continua fazendo os disparos, revidando outros disparos que foram efetuados pelos criminosos. Foram diversos militares, chega uma viatura, chega outra lá do outro lado da rua. Olha aí a movimentação e essa câmera de segurança foi precisa e mostrou tudo. Mais uma viatura chegando. Olha a quantidade de militares que se aproxima deste carro depois desse confronto que aconteceu na cidade de Araguari. São muitos os militares e aí de repente chega um, tá vendo que chegou? Policial sem farda. São policiais que trabalham à paisana, que estavam à paisana e resolveram também ajudar nesse confronto. Inclusive esse de amarelo, olha o quanto que ele foi muito próximo inclusive do carro. Muito próximo inclusive do carro. E agora essa imagem mostrando a quantidade de policiais no entorno deste veículo. Lembrando, 3 criminosos foram mortos na hora. 3 criminosos foram mortos na hora. 2 criminosos foram levados para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Araguari, e morreram lá. Nós tivemos também 2 militares que acabaram feridos, mas são ferimentos leves. Nós estamos falando de um militar que acabou sofrendo um disparo meio que de raspão, mas atingiu também parte do colete que ele estava usando e que protegeu, evidentemente, esse militar. E outro que teve ferimentos na região da canela, que possivelmente se tratam de estilhaços dessa troca de tiros que aconteceu com os criminosos. Mas agora, deixa eu explicar para o amigo, olha quantas viaturas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muita viatura, gente, muita viatura. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Civil, nós estamos falando de 18 militares envolvidos nessa perseguição e nessa troca de tiros com os criminosos. 18. Agora, essa imagem é importante também, porque nós temos um militar que está muito próximo ao veículo dos criminosos e ele vai tirando armas que estão lá dentro do carro. De acordo com a polícia, nós estamos falando de criminosos que estavam com uma pistola calibre 380, um revólver 38 e também uma submetralhadora artesanal calibre 38. Uma submetralhadora também foi apreendida e estava com esses criminosos de acordo com informações que foram feitas pela polícia. E eu falo precisamente da ação de 18 policiais porque a Polícia Civil fez essa identificação e ao mesmo tempo, como acontece, tem que explicar para as pessoas se é normal de acontecer, esses 18 envolvidos estarão agora respondendo os homicídios. Porque é natural nesse processo todo, já que nós estamos falando de criminosos que foram mortos. Isso é de praxe, isso acontece. Mas foram muitos os disparos, 70 disparos, e as marcas das cápsulas localizadas pela perícia continuam no chão, onde está inclusive o meu amigo Tarcísio Duarte mostrando tudo. Vamos mostrar de novo, Tarcísio, fica à vontade.
Vamos sim, Rafa. As marcas estão por todos os lugares aqui, não só na estrutura física do posto. Vou mostrar primeiro ali, ó. Mostra para mim o vidro. O vidro ficou quebrado de um lado, do outro, e também a estrutura ali de concreto foi atingida. E no chão do posto, para tudo quanto é lado, tem aquelas marcas do giz que foi colocado pela perícia. Vamos aproximar aqui né, onde a bomba foi atingida. E do lado de cá, onde que estava? Porque o pessoal jogou água aqui, Rafa. É porque, né, claro, depois que tudo aconteceu, ficou tudo muito sujo aqui. O pessoal jogou uma água para limpar. Mas na rua, onde não foi jogada a água, é onde a gente estava mostrando agora há pouco, onde ficaram muitas as marcas de giz feitas pela perícia, porque foram contadas 70 cápsulas deflagradas aqui no local. Ou seja, esse tiroteio teve pelo menos 7 dezenas de tiros. Isso de acordo com o levantamento que foi feito pela perícia ali no entorno desse posto de combustíveis. Porque são diversas as imagens que nós recebemos, inclusive, deixa eu mostrar essa imagem, por favor, enche a tela. Imagem que eu recebi de amigo do Balanço Geral, vamos ouvir, inclusive. A perseguição. Agora os tiros. É tiro. Uai. Esse é outro ponto. Agora, ó, vamos ouvir. A quantidade de disparos, isso já lá no posto de combustíveis, e a quantidade de viatura. Tinha viatura que nem apareceu naquela imagem da câmera de segurança porque estava do outro lado da avenida. Impressiona demais. Agora a imagem que mostra essa bomba de combustível vazando diesel. Quer ver? Olha lá, ó. Vamos ver. Olha lá. Olha lá no detalhe lá, ó. A bomba vazando o combustível depois desse disparo que aconteceu. Agora essa imagem também me impressionou, mas não por causa da cena, mas principalmente porque quem gravou essa imagem estava dentro do carro com a filha. Quer ver? Vamos ouvir. Mãe, eu tô com medo. Calma, filha. Tanto de gente morta aí. Nós estamos falando de uma cidade pequena que fica aqui do lado de Uberlândia, uma cidade que é muito movimentada, tem muita gente que se desloca de uma cidade a outra para trabalhar, porque é praticamente colado uma cidade com a outra, quase colada, Araguari. E aconteceu isso nessa cidade, onde que normalmente à noite nós temos um pouco mais de tranquilidade. Aí eu pergunto para o meu amigo Tarsis Duarte, que está lá no local, nessa avenida, que, poxa, nós estamos falando da região central, tá? Uma das avenidas mais importantes, se não a mais importante ali da cidade de Araguari, que é uma das mais conhecidas. Eu quero saber como é que está a população, se as pessoas estão com medo de falar, se chegaram a conversar alguma coisa com o meu amigo Tarsis Duarte, porque eu acho que essa cena assustou muita gente e preocupa também muita gente, né, Tarsis? Com certeza, viu, Rafa? Esse posto fica aqui, ó, nessa avenida Coronel Teodolino Pereira Araújo, que é uma das mais movimentadas da cidade, fica na região central. O estabelecimento onde a perseguição terminou funciona 24 horas por dia, portanto é um posto muito procurado pelos motoristas por aqui. E essa perseguição ela terminou aqui porque os criminosos acabaram entrando, passando por aqui, e aí aqui eles foram encurralados. Não é porque foi uma decisão da polícia encurralar o veículo aqui, é porque aconteceu assim. E infelizmente isso aumentou ainda mais a tensão do ocorrido pelo fato de tiros estarem acontecendo ao lado de material altamente inflamável e uma das bombas terem sido atingidas durante essa troca de tiros. Fato é que 5 pessoas terminaram mortas, o local não pegou fogo por pouco, porque os especialistas alertam que o risco era enorme e que se esse tiroteio tivesse continuado por mais tempo, a situação teria sido ainda mais trágica por aqui. Os 2 policiais militares envolvidos, que tiveram ferimentos, a corporação informou que o estado de saúde deles está estável, ok, foram apenas ferimentos leves e que o restante da corporação está bem, viu, Rafa? E deixando claro, a polícia está preparada para reagir. A polícia está preparada para reagir. Se você apontar a arma para a polícia,
entenda que o policial está pronto, treinado e preparado para reagir. E mais, ele conta com o apoio de uma corporação inteira. E essa imagem esclarece isso. Nós estamos falando de uma cidade, que é a cidade de Araguari, poxa, uma cidade que tem pouco mais de 170 mil habitantes, e nós estamos falando de muitas viaturas, de muitos militares que se envolveram nessa ação. E isso, claro, a partir do primeiro chamado. Olha, está tendo uma perseguição e troca de tiros. O que aconteceu? A corporação toda foi para cima, literalmente, dos criminosos. E nós estamos falando de criminosos, todos eles, atenção população de Araguari, de acordo com levantamentos feitos pela Polícia Civil, todos eles são da cidade de Araguari. E de acordo com a Polícia Militar, todos já tinham algum tipo de prática criminosa, algum tipo de registro policial. Todos. E é evidente, porque se eles estavam armados desse jeito e tentando revidar uma ação da polícia, boa gente, claro que não é. Claro que não é. E detalhe, nós tivemos acesso também à idade dos envolvidos. São jovens no mundo do crime, 21, 22, 23, 25 e 26 anos. Essas são as idades dos criminosos envolvidos nessa ação, muito jovens, 21, 22, 23, 25 e 26 anos. E entre essas pessoas, um deles especificamente teria ligação com aquele crime que aconteceu na semana passada, onde invadiram uma residência e levaram 124 mil. Essa imagem da câmera de segurança mostrou a ação, olha o Uno parado lá do outro lado. E o momento que chega um indivíduo, e lembra que eu falei sobre isso aqui no nosso programa, e até para alertar a população de Araguari, principalmente pela forma com que esse criminoso agiu, esses criminosos agiram, porque eles agiram assim, ó, tocando a campainha. Tocando a campainha. E quando o portão se abriu, infelizmente a família acabou sendo surpreendida. Então, de acordo com a polícia, um dos envolvidos nesse crime foi morto neste confronto que aconteceu com a polícia. Agora esperamos aí que a sociedade tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sossego com essa resposta que foi dada à altura por parte da Polícia Militar lá na cidade de Araguari. Uma resposta em relação aos crimes que vêm acontecendo na cidade, em relação às invasões que vêm ocorrendo na cidade e principalmente mostrando que os criminosos não têm vez. Este carro que a gente mostra na imagem é uma Fremont da Fiat. Ela, de acordo com levantamentos, também era produto de crime e que estava sendo utilizado pelos criminosos. Possivelmente, né, Tarsis, essa informação ainda não foi repassada, porque agora existe toda uma investigação que é feita pela Polícia Civil, mas possivelmente a polícia recebeu algum tipo de denúncia e tentou realizar a abordagem por causa exatamente desse veículo que era produto de crime. E a partir do momento que tentou fazer essa abordagem, houve aí essa resposta dos bandidos e, ao mesmo tempo, a resposta dos policiais que atiraram, e atiraram mesmo, contra esses criminosos. Foram diversos os disparos, 70 cápsulas de acordo aí com a Polícia Civil, mas levantamentos continuam acontecendo. Mas o posto está funcionando normalmente, né, Tarsis? O posto está funcionando normalmente, mas eu imagino que quem estava aí na noite de ontem trabalhando fica com um trauma muito grande depois de tudo que viu, né? Com toda certeza, viu, Rafa? Os funcionários que estavam no turno de ontem não estão mais aqui. Os que pegaram o turno de hoje cedo já pegaram a situação um pouco mais tranquila, né? Mas com toda a limpeza para ser feita. Eles jogaram uma água aqui no chão todo, que ficou esparramado de sangue e também de combustível, porque houve o vazamento, né? O posto chegou a ser fechado ontem à noite para a realização da perícia, todo o espaço aqui no entorno foi bloqueado. E sim, com relação ao veículo que você falava agora há pouco, Rafa, a polícia confirmou que se tratava de um veículo furtado ou roubado. Se foi furtado ou roubado, isso não foi confirmado, mas era um veículo produto de crime, ou seja, não era dos criminosos, era furtado ou roubado. E também tinha queixas registradas de crimes sendo realizados aqui na cidade com o uso desse veículo, crimes de homicídio e roubo. E daí, portanto, quando a polícia estava circulando pelas ruas da cidade,
deu de cara com esse veículo passando por aí. Já existia queixa no sistema de que esse veículo estava envolvido em diversos crimes na cidade, foi aí que se iniciou essa perseguição. Foi no bairro Brasília, que não fica muito distante daqui não. E aí eles percorreram várias ruas da cidade e aí então essa perseguição só terminou aqui nesse posto que fica no centro da cidade. Sim, está todo mundo assustado ainda, mas tentando voltar à normalidade, mas fato é que a cidade não comenta em outra coisa, como eu disse agora há pouco, comentando muito o que aconteceu aqui ontem, viu, Rafa? Querendo entender um pouco melhor, é por isso que hoje a gente trouxe todos os detalhes. E com várias imagens que foram compartilhadas por amigos do Balanço Geral. Tarcísio Duarte, continue na cidade, por favor. A gente está na expectativa de daqui a pouco alguma autoridade de segurança também se pronunciar em relação a essa ocorrência, porque é uma ocorrência séria, uma ocorrência que envolveu diversos policiais, uma ocorrência que tem aí todo um trabalho delicado que é feito pela Polícia Civil a partir de agora, através aí da Delegacia de Homicídios, e a gente está acompanhando de perto e na expectativa que alguma autoridade consiga conversar com a gente e explicar principalmente sobre a forma, que foi essa abordagem e toda a ação que terminou com esses criminosos mortos na cidade de Araguari. Foram cinco mortos, viu? 5 mortos. O Tarcísio Duarte continua por lá, ao vivo, trazendo todas as informações, acompanhando aí toda a movimentação na cidade e a gente volta a trazer as atualizações para você, amiga. Deixa eu voltar à cidade de Araguari. Tem a imagem aérea? Tem? Deixa eu mostrar, ó, de cima, essa aí, ó. A imagem de cima também, que a nossa equipe conseguiu. Muito obrigado aí aos diversos colegas também de imprensa que fizeram aí esse trabalho também de cobertura. Foram diversos os profissionais que foram surpreendidos com essa ação, com tudo, que aconteceu lá na querida cidade de Araguari. Você está vendo essa imagem aí que mostra a movimentação da polícia, imagens aí de cima. Deixa eu agradecer também ao nosso colega jornalista lá da cidade vizinha, ô Muíla, grande abraço para você, muito obrigado pela parceria, que está junto com a gente também e se assustou com toda essa movimentação que aconteceu na cidade de Araguari. Nós estamos mostrando essas imagens aéreas, mas aquela imagem agora, por favor, é a imagem que chama a atenção de todos, que o Balanço Geral teve acesso da câmera de segurança do posto de combustíveis, que mostra o momento em que o carro em que estavam os criminosos chega até este posto e a ação que é feita da polícia. Olha essa imagem mais uma vez, a imagem que agora está circulando e o Balanço Geral teve acesso e a gente mostra tudo para você. Deixa eu voltar à cidade de Araguari, meu amigo Tarcísio Duarte acompanhando a movimentação. Amanhã começou diferente, a tarde também começando diferente na cidade de Araguari. Muita gente se perguntando em relação a este confronto e ao mesmo tempo um pouco receioso, com medo de saber, que tudo isso aconteceu numa região movimentadíssima, região praticamente central da cidade de Araguari. Tarcísio, fique à vontade. Claro, Rafa, recapitulando toda essa história para você que chegou agora aqui no Balanço Geral ou para você que quer mais detalhes. Essa perseguição terminou ontem nesse posto de combustíveis que fica no centro aqui de Araguari, mas começou no bairro Brasília, quando a polícia viu circulando por lá um carro bastante suspeito, que eu tive a informação de que era blindado, com os veículos todos escuros. E mais, a placa já constava no sistema da polícia como um veículo furtado ou roubado e que estava ajudando a cometer vários crimes aqui na cidade. Foi aí que os militares começaram a perseguir esse veículo. Dentro do carro estavam 5 pessoas fortemente armadas, com 2 pistolas, um revólver e uma submetralhadora. Eles atiraram na direção dos policiais que revidaram. Essa perseguição só terminou aqui, no posto de onde a gente fala ao vivo nesse momento, com os 5 ocupantes do veículo atingidos. 2 policiais também foram baleados, mas passam bem. 3 dos suspeitos morreram aqui mesmo no local, outros 2 foram socorridos até a UPA aqui de Araguari, mas também não resistiram. Quero dar a volta aqui nesse veículo, porque bem próximo dessa bomba de combustível aqui, ó, tem uma outra marca que a gente não mostrou ainda, que é aquela ali, ó. Olha só, a marca do tiro aí. Pode passar, colega, desculpa, estou atrapalhando o seu trabalho aqui. O frentista atendendo ali o cliente, até porque o posto continua funcionando,
estabelecimento que tem funcionamento 24 horas, o pessoal por aqui autorizou a nossa filmagem e a nossa presença. Ninguém deu entrevista porque os funcionários que estavam aqui ontem não são os mesmos que estão hoje. Mas fato é, Rafa, que por aqui muita gente assustada também, tentando entender por que tudo isso começou. Já expliquei, eles circulavam em atitude suspeita e o veículo também já tinha queixas de crimes registrados aqui na cidade. E também a polícia informou que um dos suspeitos tem envolvimento com aquele roubo registrado na semana passada no bairro Monte Moriá, aqui em Araguari, em que foram levados R$124 mil de uma residência. Licença, colega, tudo bem? Estamos ao vivo no Balanço Geral. Não se fala em outra coisa na cidade hoje. Não sei de nada não. Tô sabendo do tiroteio aqui, não Escutei, eu moro aqui perto, só que eu não vim cá não. não chegou a vir não, né? Ficou com medo, barulho? Minha filha que veio. Ela viu. O que ela viu quando chegou aqui? O que ela contou pra você? Estava tudo no chão, tudo ensanguentado, balaiado, tudo esparramado, cartucho. Uma situação que deixa vocês moradores, eu imagino, com um certo receio, né? Ah, a gente fica com medo, né? Nossa, Deus me livre. Então, uma situação difícil, né? Mãe, eu tô com Muito medo. obrigado, viu? Boa tarde aí pro senhor. Rafa, e a gente continua acompanhando tudo por aqui, viu? Acompanhando tudo, a Polícia Civil informou que os trabalhos de investigação continuam, uma perícia inicial foi feita ontem à noite e agora o inquérito vai ser fechado para ser remetido à Justiça. Como é de praxe, como é de costume, os policiais militares envolvidos na ocorrência vão responder por homicídio consumado. Existe um procedimento que é instaurado para investigar se a abordagem deles e a conduta foi feita de forma adequada. É esse o processo que eles vão responder na Justiça. São 18 militares que devem ser investigada a conduta deles a partir de agora. Isso costuma acontecer sempre, é preciso frisar, não é só nessa situação. Sempre que tem uma morte envolvida, em que a informação é de que a morte foi motivada pelo policial militar durante o trabalho, existe sim uma investigação e o policial ele responde por aquilo que aconteceu. Rafa, continuo por aqui acompanhando tudo, viu? Qualquer coisa, só me chamar. Ô Tarsis, interessante essa conversa que você teve com esse senhor agora, que parou o veículo para abastecer, é o retrato da população de Araguari hoje, né? O jeito dele até te responder com um pouco de receio, um pouco de medo e, claro, não querendo passar nenhum tipo de informação, nada disso, porque está com medo depois desse confronto que aconteceu, como ele mesmo disse, perto da casa dele. A filha desceu, chegou aí até o local para entender o que tinha acontecido por ali. Então é um susto muito grande para diversas famílias. Nós estamos mostrando essa imagem ao vivo do posto de combustíveis onde terminou toda essa ação desenvolvida pela polícia. Agora, por favor, Tarso, vira para a avenida aí, vamos mostrar essa avenida que é uma avenida extremamente importante da cidade de Araguari. E nessa avenida existem, além de comércios, também muitos moradores, né? Existem algumas casas que ficam ali perto. É uma cidade menor, então, mesmo sendo uma avenida que tem pontos comerciais, a gente também se depara com diversas residências, muitas casas, muitos moradores, e todos ouviram, se depararam com este confronto que aconteceu na cidade de Araguari. E são várias as imagens que chegaram para a gente. Primeira imagem da perseguição, a imagem do momento que a viatura faz a curva atrás dos criminosos, ó. E os disparos. Inclusive, quem está gravando fala, nossa, olha isso. E ele usa até um palavrão. E essa é uma outra imagem um pouco mais distante, no momento que os policiais chegaram até esse posto de combustíveis. Perceba a quantidade de disparos. A quantidade de disparos. E são várias assim. Aí também tem aquela imagem de quem estava dentro do carro com a filha no carro. Ó. Essa é uma outra imagem que mostra o momento que um dos tiros atingiu uma bomba de combustíveis de diesel e o diesel ficou vazando. Agora essa imagem aí, ó. Calma, filha. A mãe tentando acalmar a filha. Imagine se você está passando pela avenida, que é uma das principais e mais movimentadas da cidade, e se depara com esse tiroteio acontecendo. Nossa. É muito sério, né? Muito sério.
Jornalistas da TV Paranaíba continuam acompanhando aí o trabalho que é feito agora pela Polícia Civil. Posteriormente, a gente deve ter aí a autoridade policial, as autoridades de segurança também, explicando sobre toda a ação desenvolvida lá na cidade de Araguari. Nós estamos acompanhando de perto e trazendo as atualizações ao longo aqui da nossa programação e também no Balanço Geral.